quando foi lançada a portaria, né, estava tendo uma espécie de negociação ainda, né, e a gente ficou um pouco chateado assim, pela forma como ela foi colocada, né? Então, assim, colocando em relação às 6 horas, eu não sei se o meu departamento, por exemplo, pode fazer 6 horas, né? Eu não sei se toda a UFSC pode fazer 6 horas, né? O que me deixou bastante chateado com a portaria foi exatamente a administração não ter feito nenhum tipo de estudo sobre isso, nenhum tipo de planejamento para a aplicação disso, né? O mínimo que deveria ser feito é a portaria ter dito claramente: tais departamentos podem fazer 6 horas, tais não podem, né? Baseado nesses critérios, baseado no relatório do Reorganiza, nisso, porque a partir daquilo tu pode questionar alguma coisa. Né? A partir do momento que diz, não, todo mundo é das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 e está acabado, quem quiser, quem achar que tem o direito de fazer 6 horas, que procure seus direitos, que faça o plano, né? E não é assim que funciona, né? Não é quem tem direito a fazer 6 horas que tem que correr atrás, né? A universidade que tem que dar as condições para as pessoas fazerem 6 horas baseado nos seus usuários, que são os alunos, né? E não o contrário. Então, não é bom para mim fazer 6 horas porque eu quero fazer 6 horas. É bom para a universidade fazer 6 horas, nem que seja em determinados setores. É nisso que eu acredito. Não. E aí, no caso, como tu estavas aqui como chefe, como é que foi para ti aplicar essa portaria? Porque a gente percebe que também tem muitos furos, assim. Não foi aplicada por mim. O direito à aplicação da portaria foi negado às chefias imediatas. Por exemplo, no meu departamento, quem ficou responsável por isso foram as coordenadorias. Ou seja, eu que trabalho todos os dias, que sei exatamente quem chega, a hora que chega, a hora que sai, o trabalho, a demanda, se eu que posso liberar alguém de sair mais cedo porque está com problema de saúde, ou pedir para que ela fique até mais tarde por problemas no trabalho, esse direito me foi negado. Né? Então, eu não tenho nenhum controle sobre a portaria 43, porque ela é para as coordenadorias e não para as chefias imediatas. Embora diga que é a chefia imediata que teria que fazer isso. Então, tem um negocinho lá pequeno onde diz chefia imediata. Né? Aqui nesse departamento ficou claro nas reuniões que seriam as coordenadoras que cuidariam disso. E na tua opinião, tu achas que esse mecanismo é um mecanismo que consegue dar conta da... Não. Ponto? Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque existem os acordos. Né? Existe aqui, por exemplo, se a Janaína, o Yuri, ou qualquer outro que trabalha aqui dentro, chegar e dizer assim: Sandro, eu preciso chegar amanhã às 9 horas. Eu tenho plena consciência que ela vai trabalhar no outro dia até às 7 ou até às 8. Né? O grande problema de simplesmente ter uma assinatura de ponto é o que ocorre em muitos lugares, que a pessoa assina o ponto e sai para tomar café durante a manhã inteira. Entendeu? Tu vai procurar alguém para te dar as respostas e não tem ninguém nos setores. Né? E isso daí é a conivência com a chefia imediata. Então, por isso que eu acho que dessa forma não funciona. Né? A aplicação estrita de tu tens que assinar o ponto e pronto, né? Isso não garante produção, não te garante simplesmente que a pessoa esteve aqui naquele horário, saiu em um determinado horário para almoçar e pronto. Tu entregou a tua chefia? Entreguei. E quais são os motivos pelo qual tu entregou a tua chefia? Pela maneira como foi encaminhado pelo pró-reitor a questão do ponto. Né? Quando sai um boletim de frequência assinado pela coordenadora e pelo diretor, dizendo que os funcionários não assinaram o ponto por estar em greve, quando chega nele, ele diz que as pessoas são malandras, sem vergonhas, e bota isso na ficha funcional das pessoas, dizendo que elas chegaram tarde, elas saíram cedo, elas tiveram faltas injustificadas. Isso é uma mentira deslavada, e isso é inaceitável. Né? Ele pode até colocar isso no papel, sabe? Apesar de estar burlando uma série de leis, né? Ele pode colocar isso. Mas principalmente me negar o direito de resposta a isso, me negar acesso aos dados
disso que está sendo colocado para mim é uma coisa que me entristece muito, né? Eu acho que é algo inaceitável, né? E eu acho que todos os chefes deveriam entregar o seu cargo, botar à disposição, não compactuar com esse tipo de coisa, tá? Porque quando tu desconta o salário de um servidor em greve, que está trabalhando, não houve, no meu departamento não houve um único trabalho que foi deixado para trás, né? Se algum dos servidores estava fazendo 6 horas. Na realidade, eu acredito que não tinha nenhum servidor em agosto fazendo 6 horas. Todos estavam fazendo mais do que 6. Aqueles que faziam 6 horas, pelo menos num dia por semana, ele chegava de 7 horas da manhã e ele saía daqui 3, 4 horas da tarde, num dia por semana, para que sempre tivesse gente no departamento. Então, quando tu não analisa isso individualmente, quando tu não colocas, no mínimo, o direito a que tu... Cara, é constitucional isso, sabe? Eu tenho direito à resposta, eu tenho direito à defesa, né? Então, tu comete um crime de falsidade ideológica por adulterar documentos públicos, com a finalidade clara, né, de cercear direitos, com a finalidade clara, como disse o professor Bonia, de que foi uma medida educativa, né? E quem não estiver gostando disso, que pode procurar a justiça, sabe? Foi isso que ele disse quando você foi isso que ele disse para mim, foi isso que ele disse para Graça também. Então, não dá para nós, enquanto de posse de uma função gratificada, né, exercendo uma função gratificada, ser conivente com esse tipo de coisa. Nós não estamos num estado de exceção, sabe, onde os meios justifiquem os fins. Não, e o Código de Ética do Servidor Público ele é muito claro. Todo servidor tem direito à verdade, sabe? Não se pode falsear nenhum documento, seja em benefício ou detrimento da causa que for. E isso é injustificado, isso é inaceitável. Nós não podemos ser coniventes com isso. E as chefias deveriam botar os seus cargos à disposição, né, por, no mínimo, solidariedade aos trabalhadores que trabalham com ele, sabe? Para tentar garantir o mínimo que seja o direito a que as pessoas se expliquem, né? O direito a que o processo seja feito de uma maneira justa.